ES News Especial. O ES News Especial está começando e você vai ver os destaques. Gestão: prefeitos de todo o Brasil se unem em Vitória para a melhoria de seus municípios. Direito administrativo: Congresso reúne juristas e ministros na capital. Mobilidade urbana: Fórum Nacional de Secretários de Transportes. Governo do Estado: campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Copa do Mundo: oportunidades para o Espírito Santo. Brasília: prefeitos invadem a capital nacional atrás das emendas de orçamento. E Wesley Sattler é o entrevistado da vez e fala de seu livro. Agora, no ES News Especial. Essa semana, o Espírito Santo sediou vários eventos de importância nacional e um deles foi o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que reuniu os maiores juristas do país e mais de 900 participantes. A democracia não é uma obra pronta e acabada, é um permanente construir, germinar, desenvolver. E aqui nós trocamos experiências, trazemos o fruto das nossas reflexões e tudo isto reverte, afinal, em favor da cidadania. O congresso, realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, trouxe até Vitória o ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que falou da sua aposentadoria e abordou a questão dos royalties. A judicatura é assim mesmo, tem que ser provocada. Não age de ofício como regra geral. E os que têm seus interesses ou direitos colocados em causa, em xeque, batem à porta do judiciário. Eu não sou mais do judiciário, e quase que eu dizia nós do judiciário, agora eu não sou mais. Encaramos essa demanda, essa litigiosidade como algo perfeitamente normal, algo significativo até de confiança no Poder Judiciário e de consciência cívica também. Todo mundo tem hoje mais consciência dos seus direitos, inclusive as coletividades personalizadas no Estado, e todos batem à porta do Judiciário com mais frequência. O foco do Congresso foi a discussão sobre a Constituição brasileira e quais os pontos que precisam ser repensados e concretizados. Por isso, a reunião de tantos juristas em um só local. É um momento de amadurecimento em que essas discussões trazem a segurança no aprimoramento e nos avanços do direito em relação ao respeito e à efetividade dos direitos garantidos aos cidadãos. Esse momento de discussão em alto nível, ele é propagador do amadurecimento do direito administrativo para que ele se conforme aos verdadeiros propósitos da Constituição Federal de 1988. A lei de acesso à informação também foi outro tema de destaque. A lei, ela não vai se implementar por si, cabe ao povo brasileiro implementar a lei. Se ele, fazendo uso das suas faculdades, de suas prerrogativas, começar a acionar o Estado para tornar esse Estado transparente, verificando as licitações públicas, os contratos e o emprego do dinheiro público, efetivamente a lei vai ajudar muito a tornar o Estado brasileiro um Estado sem corrupção. Os conceitos sustentáveis se tornam cada vez mais importantes para o planeta. E quando se trata do desenvolvimento sustentável socioeconômico do município e, consequentemente, do nosso estado, nada melhor do que realizar uma gestão das cidades, repensando as soluções para a melhoria do lugar em que vivemos. O estado está avançando muito nesses últimos anos, a reorganização institucional nossa, a capacidade de investimento que o governo hoje tem, recuperada nesses últimos anos, estabilidade política, né, o que a gente tem feito com os municípios. Então, são muitas realizações que só quem percorre o estado, todos os municípios, é para ter uma ideia daquilo que a gente está fazendo em conjunto com os municípios hoje no estado do Espírito Santo. O foco do 7º Seminário Gestão das Cidades é o de repensar a gestão municipal, com a busca de resultados e a construção de modelos sustentáveis que se enquadram no novo cenário de desafios. Uma forma de estar preparando, os futuros prefeitos, futuros gestores, para que possa ter cautela com o recurso público, para que não haja
nenhum percalço, né? Durante aí a administração. Com o objetivo de alinhar os programas de governo com as ações nas cidades, o governador Renato Casagrande aproveitou a oportunidade e assinou um decreto para que os municípios capixabas passem a receber do Estado recursos por meio de um mecanismo de cofinanciamento para melhoria na atenção primária à saúde. O valor total por ano deve gerar em torno de 42 milhões. Esse montante será repassado a 78 cidades do Espírito Santo, de acordo com a população e o cumprimento de metas. Nós estamos fazendo aquilo que a gente pode fazer de forma responsável e equilibrada para que os municípios ultrapassem este momento com pouco mais ou com um pouco menos de dificuldade. Mas uma parte a gente faz. Uma grande parte quem tem que fazer é o gestor lá no município, é o vereador que tem que ajudar no controle da despesa. Lá a gestão local precisa dar conta de boa parte dos desafios e nós vamos ajudando nas nossas possibilidades. Dentro do seminário, tudo o que envolve a administração municipal e estadual foi debatido, provocando o público em geral a repensar em uma cidade inteligente e inovadora. O objetivo é que os gestores elaborem e apliquem estratégias e diretrizes capazes de fomentar e fortalecer o desenvolvimento para os novos prefeitos. Esse seminário ele traz inovação na área de sustentabilidade, que a cidade é onde as pessoas vivem. A pessoa não vive no estado nem no país, vive na cidade. Então, o gestor público municipal, ele é grande responsável para fazer com que a melhoria de vida e a qualidade de vida aumente da sua população. Nós nos preparamos na campanha fazendo um programa de governo que previa essa situação, mas a cidade de Vitória, a sua população é extremamente empreendedora e nós temos muitas formas de superar esse momento e vamos fazê-la. Já começamos isso ontem, ouvindo a população nas audiências públicas do Gabinete Itinerante, que é uma proposta da campanha que nós estamos cumprindo, da gestão participativa, para mudar Vitória, mas junto com a população. Com a chegada da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, várias cidades irão se beneficiar com os investimentos nas sedes dos Jogos. E o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo apresentou a empresa que organiza todos os eventos da FIFA e visa, nessa oportunidade, inserir o Espírito Santo e os serviços capixabas no maior evento esportivo do mundo. Esse evento tem esse propósito, né? Juntar o público privado, falar, olha, temos uma oportunidade, vamos juntar as mãos e fazer acontecer. Esse é o propósito sempre do IBEF, trazer conteúdo, capacitar lideranças, trazer oportunidades e ideias novas para que o empresariado e o próprio governo possam trabalhar de mãos dadas com um bom resultado para o Estado. O empresariado e a sociedade capixaba foram reunidos para conhecer as oportunidades econômicas que a Copa 2014 pode gerar ao Estado. Durante um almoço, foi apresentado o programa Match Hospitality, que é responsável pelos serviços de hospitalidade da FIFA. A empresa apontou as áreas que o Espírito Santo poderá atuar, como centro de treinamento para os jogadores e o turismo capixaba. Nós estamos próximo dos grandes centros, estrategicamente bem localizados, que 1 hora de voo até o Rio de Janeiro, 1 hora de voo, 1 hora e pouco até São Paulo, ou seja, rapidamente essa seleção pode se deslocar. Então ela pode vir para o nosso estado e aqui treinar aqui, né, e sair daqui exatamente para o jogo. Então receber essas seleções nos coloca nesse movimento da Copa. Estima-se que a Copa do Mundo agregará 183 bilhões de reais ao PIB do país e mobilizará 33 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura, com destaque para a área de transporte e sistema viário. Aproximadamente 3,7 milhões de turistas, brasileiros e estrangeiros, deverão gerar no período do evento cerca de 9,4 bilhões de reais. Em todas as áreas, 700 mil empregos permanentes e temporários serão criados. E para entrar nesse quadro, o Espírito Santo deve se preparar, unindo forças para trabalhar dentro dos destinos escolhidos pelos participantes e as equipes da FIFA no Brasil. Isso faz com que o nosso empresário possa ter oportunidade de saber o que tem para ser oferecido ao seu cliente, ao seu fornecedor, e assim trazer oportunidade de geração de novos negócios para as empresas do Espírito Santo e com isso aumentar o fluxo desses negócios e o poder de exportação que o Espírito Santo tem.
A violência de gênero assombra há décadas a realidade do Brasil. Segundo dados do IBGE, nos últimos 30 anos, 91 mil mulheres foram assassinadas. E para combater esse tipo de violência no Espírito Santo, o governo do estado aderiu à campanha mundial 16 dias de ativismo pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Com o objetivo de promover a conscientização e a reflexão sobre a violência doméstica, foi lançado no Palácio Anchieta as ações do governo para a campanha 16 dias de ativismo. O nosso objetivo é fazer com que a sociedade capixaba acorde e passe a criar uma rede protetiva em volta dessas mulheres que são abusadas, que são violentadas e que são mortas. O governo sozinho não tem como dar conta dessa causa. Nós precisamos que a sociedade capixaba saia da naturalização da violência e passe a agir em prol dessas mulheres. O Espírito Santo, infelizmente, lidera o ranking de homicídios contra a mulher, porém são muitos os esforços para desnaturalizar a cultura de violência no estado. E a deputada federal Irine Lopes, que foi secretária do governo federal de políticas para as mulheres, fez um balanço do que já foi conquistado. Pedimos para fazer uma repactuação aqui, enquanto eu estava ocupando o ministério, destinamos recursos que serão hoje será socializado com todos e todas, onde esses recursos foram gastos. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento de retomar a luta contra a violência. E precisamos, porque somos campeões de homicídio contra mulheres. Atualmente, cerca de 10 pedidos de medidas protetivas são realizadas por dia no estado, para chamar bastante a atenção do público feminino para que denuncie os agressores. A campanha publicitária que foi lançada tem a imagem do cadáver de uma mulher dentro do necrotério. A campanha é impactante, mas o problema é muito grave, nós não podemos tratar dele com meias palavras. Nós precisamos enfrentar com muita energia e dando à realidade o tratamento adequado. Se a realidade é chocante, nós precisamos de campanhas também de impacto. Os homens também são alvos das ações que compõem o movimento. Os campeões do UFC, Eric Silva e Rodrigo Dan, participaram de uma das campanhas publicitárias para reforçar que em casa ninguém pode ser valentão. Pelo que a gente faz, eles acabam enxergando que a gente também é violento e não é isso. A gente, muito pelo contrário, a gente está a fim de abraçar mesmo essa campanha e mostrar que a gente também defende os direitos e as causas até mesmo das mulheres também. Isso é muito importante, eu estar podendo divulgar o meu trabalho e participar de uma grande campanha como essa. Uma campanha que eu tenho certeza vai fazer muita diferença e como o governador falou, não adianta a gente querer obrigar as pessoas a serem educadas, mas eles têm que aprender, eles têm que inserir isso na cultura do brasileiro. Com o fim das eleições e o fechamento das contas municipais de 2012, Vitória recebeu essa semana a reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos para discutir o atual momento em que as cidades brasileiras se encontram. É uma entidade que se organiza para discutir agora. O que nós estamos discutindo? Fechamento das contas de 2012, a judicialização da política, então muitos problemas com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Hoje, poucas pessoas se dispõem a ser prefeito em função do risco que isso significa. Enfim, a entidade representa os prefeitos do Brasil e se reúne aqui hoje. A Frente Nacional dos Prefeitos é uma entidade dirigida exclusivamente por prefeitos em efetivo exercício de mandato. Atualmente é composta por 250 municípios filiados e tem como finalidade propor políticas públicas voltadas para o municipalismo e a troca de experiência entre os gestores. O fato de nós termos momentos como este daqui, coordenado pela Frente Nacional dos Prefeitos, permite que nós possamos fazer um balanço da forma como nós estamos atuando nos nossos municípios e identificar os pontos comuns, os problemas comuns que nós temos e uma forma mais articulada de agir, principalmente junto ao governo federal, em buscar apoio para que a gente possa resolver esses problemas que apresentam as demandas, são apresentados pela população. O grande desafio é você trabalhar com planejamento, é você priorizar aquilo que a comunidade
supre as carências, as demandas da comunidade, da sociedade, e com isso você ter uma gestão participativa. Durante 2 dias de reunião, os participantes discutiram de maneira aprofundada as agendas municipalistas que mais se destacaram no ano de 2012. Destaques para as contas municipais e a garantia de que todos os prefeitos cumpram a lei de responsabilidade fiscal. E o anfitrião do evento, João Coser, aproveitou para explicar como deixa as contas de Vitória em dia. Vamos deixar para o próximo prefeito pelo menos 200 milhões em caixa, portanto todas as contas pagas, nenhum contrato, nenhuma obra, todas em dia e todas as obras caminhando também na cidade de Vitória. Após as eleições, filiados do PMDB se reuniram essa semana para elegerem um novo presidente do Comitê Municipal de Vila Velha e com chapa única, o deputado estadual Hércules Silveira se confirmou como presidente do partido. O PMDB é esse PMDB, sempre foi atuante, o maior partido do Brasil. Nós não podemos falar que somos o maior do Brasil e ficar dentro de casa. Nós temos que ir para a rua, colher a necessidade da população. É isso que nós pretendemos fazer como presidente do PMDB. Funcionários públicos vão receber abono salarial no mês de dezembro. O governo do estado informou que vai conceder um abono linear no valor de R$ 700 para todos os servidores do Poder Executivo Estadual que estiverem na folha de pagamento no mês de dezembro. Mandamos um abono de R$ 700, um esforço que o governo está fazendo para que a gente possa ter um reconhecimento aos servidores públicos desse estado, mesmo na hora de instabilidade, de dificuldade. Nós nos esforçamos para que a gente possa dar aí um incentivo, uma motivação a mais aos nossos servidores. A tradicional festa de confraternização do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo teve um motivo a mais para comemorar. Este ano, as vendas de carros e caminhonetes aumentaram 15%, o que animou ainda mais os empresários do setor. A seguir, no S-News Especial, ministro da Justiça fala dos presídios capixabas. Foi discutido essa semana em Brasília a reforma do Código Penal e, por consequência, a superlotação dos presídios brasileiros. E aproveitando a visita do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso à Vitória, o S-News procurou saber sobre o plano de diminuição da superlotação dos presídios nacionais. É um plano que foi lançado em novembro do ano passado e que tem questões muito importantes. A primeira delas, até o final de 2014, entregar 60 mil vagas, 20 mil contratadas no governo do presidente Lula e 40 mil agora. Seria a maior entrega de vagas que um governo teria feito ao longo desse tempo. E nós temos tomado todas as medidas para que isso seja feito. Nós repassamos recursos para os estados e os estados farão as contratações. Além disso, nós temos buscado desenvolver políticas que permitam melhorar a condição dos presos em todo o Brasil, seja através de políticas de saúde pública, vacinação, kit, medicamentos, como até ações que nós estamos articulando em conjunto com o Ministério da Educação para que possamos levar a educação ao presídio. Nós aprovamos uma lei que, quando o preso estuda, reduz sua pena. Então, aí você tem a consequência dupla, a reinserção social de um lado e, de outro lado, a situação onde o preso sai antes da cadeia e abre novas vagas. E o senhor acredita que com a reforma do Código Penal sozinha é possível diminuir essa superlotação? Não. Eu acho que há um conjunto de medidas que nós temos que tomar. Na verdade, construir novas unidades é indispensável. Nosso déficit é de centenas de milhares de vagas. Segundo, nós temos que criar condições efetivamente da pena ser eficaz e, ao mesmo tempo em que ela é eficaz, ela possa implicar em que pessoas não fiquem atrás das grades quando devam sair. Nós temos muitos casos no Brasil em que a lei não é cumprida e as pessoas permanecem cumprindo pena presas. Isso é absolutamente inaceitável. Então, além da que nós tenhamos uma legislação mais adequada, nosso Código Penal é de 1940 e, portanto, chegou a hora de tratar essa legislação com equilíbrio, com sistematicidade, nós temos também o dever de tomar outras medidas que possam efetivamente contribuir com esse procedimento. Em relação aos presídios capixabas, o que o senhor ouve dos presídios capixabas? Qual que é a sua situação atual que chega ao governo federal?
O Espírito Santo melhorou muito. Ele tinha uma situação calamitosa. Todos se lembram, há anos atrás, como é que era isso. Há um esforço muito grande do governo do Estado. Nós temos acompanhado, temos apoiado. Eu mesmo, inclusive, já estive aqui inaugurando presídios de excelente padrão, na perspectiva de melhorar e resolver esse problema no Estado. Eu acho que pouco a pouco as coisas vão mudando. Então aí, isso mostra que quando há energia, quando há vontade de fazer, as coisas gradativamente vão sendo alteradas. A Agência Nacional de Transportes Públicos reuniu no início da semana gestores e profissionais na área de todo o país para a reunião do Fórum de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito, com o objetivo de discutir os temas mais importantes para a mobilidade urbana dos municípios brasileiros. Debater o assunto mobilidade, trazer as experiências de outros municípios, outros estados para o Espírito Santo, saber se nós estamos no rumo certo e mostra que nós estamos realmente no rumo certo. E hoje podemos ser até referência e exemplo para outras cidades e estados do Brasil. Essa vivência entre todos os secretários, todos os dirigentes, seja nos fóruns regionais, seja nos fóruns nacionais, são importantes para que você possa melhorar a mobilidade urbana, tendo como pano de fundo aquilo que já foi feito em outros locais. Na ocasião, foram apresentados gráficos com informações do projeto básico da mobilidade das cidades. No quadro, a demanda por infraestrutura no setor aumentou, referente aos últimos anos. Em função do alto índice de crescimento da frota no país, o governo federal autorizou investimentos em melhoria para as cidades que vão sediar a Copa 2014 e para os municípios que foram apresentados no projeto PAC, como Vitória, Serra e Vila Velha. A gente veio aqui mostrar que nunca o governo federal investiu tanto nos municípios como está investindo agora. Isso vai fazer com que é uma tentativa do Ministério de efetivar a política de mobilidade urbana, que é a lei que foi assinada em 5 de janeiro de 2012 pela presidente Dilma. Logo após a apresentação, foi realizado um debate onde os secretários de transporte e representantes das grandes empresas do setor trocaram ideias e opiniões dentro da necessidade de cada prefeitura. E na Grande Vitória, a visão metropolitana da mobilidade também foi um dos principais temas das eleições municipais de 2012. A mobilidade urbana tornou-se uma ação de governabilidade. E com o aumento excessivo, o crescimento excessivo da frota em todas as cidades brasileiras, não só nas grandes cidades, mas nas médias e pequenas cidades, tornou-se, na verdade, se por um lado é um benefício, tornou-se também um incômodo para todos os cidadãos e cidadãs. E, como consequência, tornou-se uma necessidade de política pública e que os pretendentes a cargo de prefeito e pretendentes a cargo de vereadores acabaram pautando esse tema. Essa é a opinião que eu tenho. Por que isso desceu tanto? Boa noite. Fim de ano começa aquela correria dos prefeitos na busca do dinheiro do orçamento para beneficiar os municípios. Essa semana, a bancada capixaba federal teve muito trabalho. A gente chegou agora há pouco, mas a recepção que nós tivemos tem sido a melhor possível. Da senadora Ana Rita, da deputada Rose de Freitas e do senador Ricardo Ferraz, demais deputados também. Mas nós estamos buscando, viabilizando recursos. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, da melhor forma possível, encaixar algumas emendas para o nosso município. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, conversando com todos os deputados federais, com os senadores, tentando trazer recursos para a cidade de Viana, pegar dessas emendas uma parte para a nossa cidade, para que possamos fazer um grande mandato e ajudar a cidade de Viana com esses recursos. Com a perda dos recursos do Fundap, com as perdas dos royalties, nós precisamos de recursos e aí vamos trabalhar junto ao governo federal, através dos deputados federais e senadores, com o governo do estado, com o governador Renato Casagrande, para trazer recursos para a nossa cidade. A reunião foi bastante proveitosa, nós discutimos as emendas para o ano de 2013, também fizemos um balanço do que estava previsto para 2012 e, na verdade, nós estamos buscando garantir que aquilo que foi assegurado para 2012 possa, de fato, ser liberado pelo governo federal. Eu, particularmente, nas emendas de bancada, eu propus atender o município aqui de Vila Velha,
É importante o município de Vila Velha ter um investimento maior na área de saneamento, na área de infraestrutura urbana. É um município que, em tempos de chuva, sofre muito. Então, a nossa bancada também pode colaborar nesse sentido. E eu apresentei a proposta de direcionar parte dos recursos para o município de Vila Velha. Olha só, agora quem está aqui do meu lado, hoje eu como repórter por um dia, de Wesley Sattler, vou aproveitar para fazer umas perguntas meio cabeludas. Indiscretas, Kate? Não é, deixa eu perguntar. Pera, calma. Não. Eu quero que você me explique. Respeita o horário, hein? Tá bom, vou me respeitar. Eu quero que eu me explique essa história de que você falou várias verdades nesse livro e que sua mamãezinha, quando leu o livro, ficou de cama. É verdade isso? 2 dias. O que você falou nesse livro? Se contar perde a graça, mas é um livro que conta histórias nuas e cruas, usa através do protagonista, que é um paraplégico muito louco, muito boca suja, ele conta verdades que são inquietantes, ele levanta questões como a insegurança religiosa, insegurança sexual, insegurança Ave Maria, para sua mãe. Para minha mãe, para todo mundo que está lendo isso, assim, o que o Wesley está falando nesse livro, gente? Eu estou falando de verdade, estou falando de pessoas que querem ganhar o mundo, que querem subir numa árvore, fazer orações para poder conhecer uma outra esfera da que são criadas e pedem por esse momento. Agora, quando esse momento chega, elas estão preparadas? Você pede pela bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando chega, você está preparado? Eu estava preparado, acho que não estava. Eu precisei desse cadeirante louco, maluco, para me chacoalhar e aprender o caminho da verdadeira aventura que é viver. Ele que estava na cadeira de rodas, Kate, andava muito mais que eu. Essa é a tônica dessa história. Nossa, isso está me deixando só mais curiosa, né? Eu tô muito feliz. E vem cá, e não é o primeiro livro, né? Parece que já tem outros livros aí e acho que também não vai ser, não vai parar por aqui, né? Não vai ser o último. Não, se Jesus me quiser mais um tempo aqui, não vai ser o último, não. Eu tenho 3 livros anteriores que falam sobre a minha carreira de jornalista. Então eu gravei, fotos, né, da sua vida. Eu gravei 50 programas fora do Brasil. Então, antes de vim para São Paulo, eu escrevi um livro sobre o Espírito Santo e o que eu fiz no Espírito Santo em termos de televisão. E fora do Brasil também, né? Então são 3 livros, um fala sobre comportamento, o outro fala sobre frases que mudaram a humanidade, e esse agora fala sobre uma história que mudou a minha vida e eu espero que mude de muitos que vão lê-la também. Wesley, eu desejo muito sucesso para você, sabe que eu te amo de paixão, entendeu? E esse vai ser só o começo de muitas aventuras, de muitas histórias e de muito sucesso ainda. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, em especial a Kate, aqui, porque a Kate foi minha grande descoberta da televisão. Ela falava assim, Kate, vamos para televisão? Ah, você acha que veio para televisão e arrasou. O Brasil ainda vai falar muito. Você é meu padrinho, né? E eu tô lá aplaudindo. Eu falo assim, eu que chamei ela para trabalhar comigo pela primeira vez. Foi, gente, esse aqui que é meu padrinho. Esse aqui que me trouxe para esse... Agora a Mauri, todo mundo quer a Kate. Ah, agora é fácil, né? ES News Especial.